Bom, eu fiz um vídeo que eu deixei aqui, intitulado Algumas Considerações. Eu tô eu perdão. Então, hoje é dia 11 de fevereiro de 2026. O meu nome é Fabiana. Então, o que está acontecendo? Eu comecei a fazer essa série de vídeos lá no YouTube e estou convidando o pessoal, assim, com esses vídeos curtinhos que eu tenho feito ao longo do dia. Acabei de fazer um lá e estou voltando para cá agora. Mas o que que acontece? Como eu não tenho prática, eu acabei botando o título Algumas Considerações. Só que, eh, essas algumas considerações quase que exclusivamente sobre o caso. Dá para assistir, quem tiver interessado, né, nesses assuntos, geopolítica, sociologia e tal, eu acho que é até legal, tá. Então é só para deixar isso esclarecido. Mas, eu queria também deixar aqui registrado que o meu conteúdo não é voltado para esse tipo de assunto, tá, desses crimes, é mesmo porque isso está me deixando bastante deprimida, tá. Eu acho que eu não tenho estômago para manter essa atividade por muito tempo não. Então eu eu tô deixando isso aqui também, tá, que a qualquer momento eu posso encerrar isso e voltar a falar sobre coisas que eu acho mais construtivas. Não que isso não seja, tá, porque, o que tá me chamando a atenção nesse caso, que me deixou muito chocada e que me fez, me empenhar até mais nesse trabalho, é o fato de que, a maneira como ele está vindo a público, tá. Que é praticamente como se fosse uma propaganda nazista, tá, visto que eles estão protegendo os agressores e as vítimas estão todas sendo expostas, tá. Então eu vim também por conta disso, ok. Mas, de qualquer maneira, e eu estava lá no YouTube agora, mas, as pessoas ficam debochando e eu não estou no momento de ficar ouvindo deboche. Aí para não ser grosseira, eu até encerrei. Às vezes quando, assim, quando tem gente falando, faz uma brincadeira ou outra, tudo bem. Agora, sabe, a gente está falando sobre um assunto que já mexe com a gente, né, uma coisa tão, violenta, e ter que ouvir certos comentários, tá, eu não gosto, eu não me sinto bem, tá, mesmo porque eu nunca fiz conteúdo desse tipo de estar conversando com as pessoas, então, e eu há muito tempo realmente, não estabeleço, contato com pessoas mesmo, tá. Eu converso muito com a minha família, com alguns poucos amigos que eu tenho, sei que eu tenho, tá, e também devido a essas violências todas que eu sofri, eu me afastei realmente, tá, me afastei dos círculos, de amizade, dos círculos de pessoas, primeiro porque eu não sabia de onde estava vindo, né, então eu fiquei com medo de que pudesse respingar em alguém. Tanto é que, eu tive uma experiência com a minha filha extremamente grave e violenta, então, isso ficou na minha cabeça. Então, eu acho que depois que nos tornamos mães, né, a gente acaba sendo mãe um pouco mãe de todo mundo, né. Eu acredito que as mulheres que são mães, elas sintam isso. Nós acabamos por ser a mãe de todo mundo e não querer que isso respingue nas pessoas que a gente conhece, seja lá quem for, às vezes até um estranho, tá. Então, esse instinto de proteção, ele se estende ao limite quando nós somos mães. Pelo menos, eu sinto isso, tá. Eu acredito que pelas mães que eu conheço também, elas sintam, isso também, tá. Mas o fato é que eu realmente estou abalada. E tenho visto as pessoas, se utilizarem desse espaço, para se autopromover, ou como eu vi uma mulher falando, ela escreveu uma frase assim, "Se você não está, nos arquivos, né, se seu nome não está nos arquivos, você não é nada", um negócio assim, sabe. Ou seja, aquilo também, está sendo, nesse meio, né, onde nesse ecossistema que eles criaram, né, nesse ecossistema próprio desse tipo de crimes, né, e que não se restringem só aos crimes, né, abrangem até espaços políticos extremamente importantes. Então, a pessoa falar uma coisa dessa, né, uma mulher, rica, né, uma mulher que poderosa, assim, né, porque né, hoje em dia ter dinheiro é ter poder, sim, tá, então, ela uma mulher rica, loura,
sabe, falando, não que poderia ser qualquer um, tá, mas eu acho que ela representa bem, esse o substrato de tudo que está, ali, né, e ela resumiu em uma frase exatamente o que que eles pensam. Então isso vai frustrando, né, vai minando a gente por dentro. E é exatamente isso que eu vi até uma mãe com um neném no Instagram falando. Ela: "Olha, não olhem, não leiam, não entrem nos arquivos", ela falando, sabe. Ela: "Porque é exatamente isso que eles querem, que nós fiquemos assim, que nós, né, que nós estejamos nessa posição mesmo. Eles querem que nós nos sintamos mal, né, que nós, fiquemos desse jeito". Então ela fez esse comentário, mas ao mesmo tempo, acaba sendo uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo a gente precisa ter forças, né, ainda assim, para poder, escrever a história de alguma forma diferente, né, porque saber que isso está vindo para ficar, né, que isso é um método, é muito perigoso, tá. E saber que, e foi o que essa mãe, o neném no Instagram estava falando, é que é isso que eles querem, que a gente se sinta impotente, né, e que essa é uma lei universal, tá. E, o que me espanta é também a inocência das pessoas de acharem que o tráfico humano se limita àquilo e àquela ilha, tá, que não é verdade. Nós sabemos que não é, tá, desde a história da humanidade, o tráfico humano é uma rede internacional extremamente ampliada no mundo e principalmente no mundo globalizado, né. Virar as costas para isso e atribuir isso só ao Jeffrey Epstein é ser muito ingênuo, tá. Mas o fato é que nesse caso em específico, tá, não é só o tráfico humano, não é que seja pouco não, tá gente, mas, o tráfico humano com requintes de crueldade, né, como se óbvio que todo tráfico humano é violento, né, já é uma violência em si, até o nome já diz, né, mas o que acontece é que a violência estava presente, né, em todos os momentos, até quando eles não estavam diretamente com, as vítimas, né, não estavam lidando com as vítimas diretamente. A violência está presente nos e-mails, né. Quem está acessando os arquivos vai perceber isso. A violência está presente o tempo todo, nas palavras, nas mínimas palavras, nas entrelinhas, sabe, realmente é muito pesado, tá, até nas negociações. E o que eu acho incrível, tá, é que não tem nada além de sexo e dinheiro sendo conversados ali dentro. É o tempo todo esse mesmo conteúdo, ou é sexo ou é dinheiro, tá, não existe nada que permeie, uma coisa e outra, sabe. O tempo todo, tá. Então, é um massa quem está lendo, quem entra nos arquivos, está vendo um massacre que se sente já massacrado pela montanha de documentos que só falam exclusivamente nisso. Então, eu confesso que eu estou bastante chocada, eu não li muita coisa não, li bem pouco, porque eu estou tentando, eu não sei se eu estou muito chocada, assim, e estou tentando, entender mesmo, sabe, ver tipo, ler 10.000 vezes, porque você não está lendo aquilo, né, você não é aquilo que você está vendo. Mas então, realmente eu estou me colocando num lugar, eu já sofri extrema violência, já estive nesse lugar várias vezes, a minha família em geral, tá, não foram poucas as pessoas, da minha família, eu não quero ficar falando, sabe, de irmã, prima, essas coisas não, tá, mas aconteceu muito. Então, ainda assim, ainda tendo passado tudo isso, eu acho que a gente dá de cara com isso, né, cai bem nesse lugar que essa moça com o neném falando no Instagram. Não acessem, não olhem, porque é isso que eles querem. Gente, mas é isso que eles querem, mas ao mesmo tempo, né, e agora, né, e o que fazer agora? Como que a gente sai desse lugar, né, onde eles nos colocaram e esses documentos estão colocando mais pessoas ainda, né. Onde nós estamos nisso tudo, nessa pilha de documentos, tenebrosos, né, que estão aí para nós. E detalhe,
essa pilha de documentos, o que me espanta é essa isso ser, é quase que um labirinto, né, a gente entra na documentação e você se perde ali, porque é um labirinto, tá, é um labirinto. E outra coisa, eu tô percebendo que não sou só eu que sou mulher que tô sentindo isso, nem as outras mulheres, os homens que estão acessando. Eu estava falando isso aqui agora no canal, na live que eu fiz agora, fiz até curtinha, me arrependi de ter desligado, de repente eu volto para o YouTube daqui a pouco, é por conta disso, porque eu estava falando: "Gente, olhem com seus próprios olhos", porque não é uma questão de ser mulher, de ser homem, tá. É uma questão, do que está contido, como está sendo exposto, né, e por que está sendo, tudo isso está sendo feito dessa maneira. Então, eu acho, assim, não é só assustador, é nos colocar nesse lugar que essa moça com o neném falou, eu esqueci o nome, eu quero até eu acho que eu não sei se eu compartilhei, na hora eu fiquei até meio irritada com ela, eu falei assim: "Poxa, não vou fazer isso não, vou continuar, tal". Mas ao mesmo tempo fiquei com isso na cabeça, e ela tá com razão, né, não deixa de estar com a razão. É por isso até que no YouTube eu estava falando: "Gente, pensem bem também antes de entrar". E uma vez que você entra, parece que não dá para sair, né, porque não dá mesmo também, que fica dentro da gente aquilo. De alguma forma, essa propaganda nazista tá realmente nos colocando nesse lugar que essa moça com a criança falou, tá, está nos colocando nesse lugar que essa outra loura, descreveu, se o seu nome não está ali, você não é nada, e é isso, né, as 2 estão com a razão. A que falou pra gente nem olhar, pra gente não estar nesse lugar, e a que falou onde nós estamos perante as pessoas que manipulam o mundo nesse atual momento, né, que são as pessoas que estão sendo protegidas pelas próprias tarjas que estão, obstruindo a justiça, a justiça, até certo ponto, né, porque essa obstrução da justiça está sendo feita pela própria justiça, pela própria instituição judiciária dos Estados Unidos e pela própria instituição de polícia dos Estados Unidos, tá. E não é uma polícia qualquer, né, é a polícia responsável pelas atividades internas e externas do país, que é a Polícia Federal, tá. Porque aqui no Brasil tem muito uma noção, as pessoas têm a noção errada, de que as polícias têm uma hierarquia, e não é isso, isso é um erro grave, até eu acredito, né, seja um erro grave. Cada polícia ela tem a sua função, uma não está acima da outra, tá. E todas deveriam trabalhar juntas, no mínimo, para que o resultado fosse o melhor possível, tá. Mas as pessoas ainda têm essa visão, né, e essa obstrução de dentro, e quem faz também essas conexões, geralmente interpoliciais, é a Polícia Federal, não porque ela está acima, não, mas é porque isso é também uma função deles, tá. Então, por lidarem também com crimes internacionais, tá. Então quem faz essa conversa, né, acaba sendo a Polícia Federal, assim como o FBI nos Estados Unidos. Então eles estarem isso está partindo, nessas tarjas, estarem partindo dessas pessoas que deveriam estar, ter uma posição de diálogo mais aberto com a população, né, pra pelo menos passar uma sensação, de segurança, elas não estão fazendo isso, elas estão usando esse espaço, tá, esse espaço, essa representação da Polícia Federal como um espaço de opressão. Tá, estão utilizando isso como um lugar de opressão, o lugar exatamente onde a loura, que eu falei primeiro, nos colocou, né, quem somos nós aos olhos do mundo? Somos nada, somos nada, tá, tanto é que as vítimas estão sendo expostas, e elas não estão sendo expostas da mesma maneira que essa loura estava querendo dizer, né, ela quando ela falou isso, ela não estava falando das vítimas, tá, ela estava falando de todo o resto do mundo que não está ali, que que não é nada, tá, e as vítimas, além de elas não serem nada, elas são piores do que nada. Porque elas mereceram a exposição da humilhação sem ter uma sentença, sem ter, um processo que garanta que uma justiça lhes ampare de alguma forma, né. Aí hoje eu estava assistindo até no jornal, eles falando que agora a própria polícia vai, os procuradores, né, estava tendo uma audiência, tipo uma audiência pública,
né, e os procuradores pediram que as vítimas se levantassem e que agora, né, partindo de alguns políticos, isso teve que partir, do executivo, né, pra que, fosse realmente feita alguma coisa, né. 500 procuradores de justiça agora vão revisar os casos, tá, vão revisar os arquivos pessoalmente. 500 procuradores vão revisar a papelada, tá, dado a forma com que eles foram expostos na internet, no próprio Departamento de Justiça, tá. Então, é uma sequência de erros, uma atrás da outra, que nos colocou exatamente no lugar onde essa loura falou, né, numa única frase, tá. Eu até compartilhei, eu acho, não sei se eu fotografei, eu vou ver se eu coloco nessa live que eu tô fazendo aqui, vou tentar trazer essa live para o YouTube também. É porque eu fiquei irritada com um menino que falou que eu estava falando mentira. Aí eu acabei desligando, mas eu não posso ficar irritada não, mas hoje é um dia que eu tô especialmente irritada, não há nada a ver com as lives, nada a ver com nada não, eu acabei, até falando mais do que eu devia, que eu vou sair do país e tal, nem sei se eu vou mesmo não, tá. A minha ideia é de sair. Não porque, assim, eu tenho sorte ainda que eu moro em Petrópolis, tá, é interior do Rio de Janeiro, não sei se alguém conhece. Gente, eu não tô vendo mensagem aqui, tá, eu não tô recebendo nada, se vocês estiverem mandando, eh, eu não sei como fazer também, deixa aqui depois na live, nos comentários, tá, ou então manda mensagem, nos comentários é mais fácil eu abrir, tá. Geralmente eu não abro mensagem quando eu não conheço as pessoas, eu fico um pouco receosa, tá. Mas, não tem problema não, só tô pra avisando que se alguém estiver perguntando alguma coisa, eu não vou responder. No YouTube eu consigo ver, aqui eu não tô conseguindo ver não. Eh então, mas por que que eu estava falando isso? Então eu vou ver se eu coloco a foto dessa mulher, é uma loura famosa, tá, é uma pessoa muito famosa, não é alguém que, poxa, jamais poderia ter colocado uma coisa dessa, né. Mas ao mesmo tempo foi até bom ela colocar, porque realmente é verdade, né. E isso, e o pior de tudo é que essa estratégia, ela vindo de uma polícia, que ela tem essa tarefa, né, de fazer, de trabalhar o internacional com o nacional, né, e fazer essa interseção do internacional com a polícia local, né, esse é um dos trabalhos da Polícia Federal. Então quando ela pega, quando essa própria polícia pega esses arquivos e protege os agressores e expõe as vítimas, né, então, o mundo inteiro está no lugar das vítimas também, porque se eles são responsáveis em fazer essa conexão, né, nacional com o internacional, e eles estão colocando, o internacional, na condição de: "Ah, olhem por vocês mesmos, né, podem olhar, desde que vocês não identifiquem os agressores, apenas as vítimas", tá, quando isso parte da própria Polícia Federal dos Estados Unidos, em que lugar que eles estão nos colocando? Quem somos nós, quem é o resto do mundo aos olhos da Polícia Federal dos Estados Unidos, tá. Então isso já deixa bem claro. Eu acho que a frase dessa moça loura, que eu esqueci o nome também, é uma pessoa famosa, mas, eu não conheço muita gente também não, de, socialite, essas coisas, né, que tá na internet o tempo todo, eu não dou muita bola para isso, então eu acabo não sabendo mesmo o nome de certas celebridades, assim, tá, não sou bastante alienada nesse sentido, tá. Realmente, até na minha própria cidade eu não conheço muita coisa não. Eu sou muito de ficar em casa, muito introspectiva, muito no meu trabalho, então acabo sendo alienada mesmo. Eu até, me arrependo um pouco de ser muito fechada assim, mas eu já tenho 48 anos, então não tô ótima com a minha personalidade, eu não pretendo mudar agora não, tá. Mas o fato é que isso tudo tá, quando nós vamos, juntando, né, essas peças todas desse tabuleiro, a gente acaba se colocando nessa posição de estarmos sempre no país de terceiro mundo, né, praticamente, ainda, né. Acho que nós já saímos até dessa posição, nós estamos em segundo mundo, acho que também não, isso também esses termos não são mais usados, né, no nosso, hoje em dia eu acho que eu não gosto nem de usar, eu nunca gostei muito dessas definições, eu acho que país em desenvolvimento é mais adequado para o Brasil, né, mesmo porque com todas as nossas dificuldades, nós estamos muito à frente de muitos outros lugares, tá. E
o negócio do YouTube é que eu acho que nós estamos num ano de política, então hoje já começou. O pessoal falando, nome de um, nome do outro. Eu gosto do presidente Lula, gosto, eu não acredito que outra pessoa teria capacidade de estar fazendo o que ele está fazendo, por conta do seu talento diplomático e do seu talento pra tudo, né. A sua experiência, eh eh eh, toda, agregou, imensos valores à sua genialidade. Eu gosto mesmo, sou abertamente declarada lulista e ponto final. Essa é uma opinião minha, mas, não é por isso que eu não vou ter críticas ao presidente, pelo contrário, né, acho que todos nós temos. E eu acho que é isso que torna ele ainda, maior, porque o presidente Lula, ele é uma pessoa que conversa com as críticas, né, ele sempre está trabalhando esse lado, diplomático em todos os setores onde ele consegue alcançar, né, ele está sempre agindo de forma bastante diplomática. Então isso confere a ele sim, um poder maior do que qualquer pessoa, porque eu, na posição dele, não sei se vocês, tá, eu tenho certeza que eu não teria essa habilidade tão diplomática, pelo contrário, eu acho que não sou o oposto, extremo oposto não, tá, também não. Mas, eu acho que eu não teria tanta habilidade, né, como ele, obviamente, ele é único, né, e acho que essa é um dos meus maiores medos, porque a sociedade, o Brasil, infelizmente, tende a procurar um salvador, né. Eu acho que é por conta da nossa natureza religiosa, né, da cultura brasileira ser tão próxima às religiões. Então as pessoas tendem a procurar, por um salvador exclusivo, né, e aí apostarem todas aquelas fichas na pessoa, e acabam deixando de lado, por exemplo, esse ano vamos ter que votar para deputados e senadores, então, isso acaba, ficando um pouco esquecido nessa ânsia, nesse afã de querermos recorrer a este salvador, tá. Não importa se seja de esquerda ou de direita, as pessoas estão sempre, nesse mesmo sentido. A vantagem da direita é que como eles, são detentores do maior capital, eles acabam, conseguindo fazer uma propaganda que alcance, votos também para os setores menos explorados, dentro da sociedade, né, o voto para deputado e senador, né, que nós da esquerda não estamos conseguindo, capturar, né. E, sendo assim, nós estamos correndo o risco de reelegermos o presidente Lula e ainda assim termos um Senado, uma Câmara de Deputados extremamente conservadora, que vai acabar por, engessar mais ainda o governo do presidente Lula, vai trazer ainda, eu acredito que até o final do ano eles vão conseguir distorcer a percepção da população. A taxa de juros é um fator crucial que já está, distorcendo essa percepção da população. E eu acho engraçado, outra coisa, é que agora sem nem fazer crítica nenhuma, porque eu tô meio ignorante nesse assunto. Agora, as pessoas, que estão procurando candidato de direita, eu acredito que eles ainda não têm uma opção, né, fechada. Eu não acredito que ainda tenham que já tenham alguém, um nome. Eu tô achando isso também, bastante demorado, né. Eu ainda não pesquisei, gente, ainda tô, perdão a ignorância, tá. Mas eu ainda não sei qual é o nome que a direita escolheu, se já escolheu algum nome. Eu nem sei se o presidente Lula corre o risco de não querer se reeleger, já pensaram nisso? Nossa, eu não quero nem pensar nisso, eu não quero pensar nisso, mas é é uma escolha, né, ninguém é obrigado, tá. Gente, eu tô gravando esse vídeo, eu ia deixar curtinho, mas, aproveitei que vai vindo as coisas na minha cabeça, e como não tá tendo nenhum comentário aqui, eu tô mais calma, aí eu tô deixando esse gravado aqui, tá. Mas eu quero sim trazer pelo menos mais alguns conteúdos em relação a esse caso, especificamente do caso do Jeffrey Epstein. Eh, eu já deixei algum conteúdo aqui. Outra coisa é que também que eu acho que vale a pena deixar registrado aqui nessa live, é o fator da língua, né. A língua, ela é uma barreira extremamente forte ainda
não só aqui no Brasil, né, em relação ao inglês, mas dentro do próprios Estados do próprio Estados Unidos, porque eles têm uma resistência enorme em falar outras línguas, não todas as pessoas, obviamente, tá, muita gente, né, essa interseção é feita, essa comunicação entre nós, aliás, é feita mais pelos bilíngues do que pelos próprios nativos americanos. Tem muitos nativos que falam, né, tem essa vantagem também de estarem terem esse pensamento progressista mais crítico, não que as pessoas tenham a obrigação de falar outras línguas, não é isso, mas eu sinto que o ultranacionalismo, do estadunidense coloca às vezes eles nessa posição de querer impor, né, o inglês, como uma língua universal, ainda que não seja. Isso é característica da população também, né, não tem nada a ver, tal, aí então, sendo assim, mas é uma característica, que é resultado, de um certo tipo de educação que está sendo cultuada durante tantos e tantos anos, tá. E isso, esse mesmo sistema eu estava até falando no YouTube, não adianta a gente querer, fazer sempre a mesma coisa errada e esperar um resultado diferente, ou então fazer sempre a mesma coisa, né, do mesmo jeito, esperar um resultado diferente. Não vamos ter nunca, tá. Então o que está acontecendo agora com esses ataques que nós assistimos agora no Canadá, eu não vi direito exatamente o que que era, mas é essa onda nazista, né, essas pessoas ultraconservadoras que estão cada vez, cultuando mais esse lugar, como espaço de pensamento dentro da sociedade, como uma imposição, né, sobrepondo esse tipo de pensamento a todos os outros, tá. E isso sim também é fruto de uma cultura, que também está, carregada de elementos religiosos, tá. E nós estamos percebendo que esses movimentos, né, culturais, que acabam por negar a ciência, porque a natureza humana, ela faz parte do processo científico, do pensamento científico, né, ao contrário do religioso, que quer se sobrepor a isso, está levando nos levando para esse lugar de extrema violência, onde as pessoas, estão acabando por ter atitudes, extremas, né, tanto de um lado quanto do outro, né, tanto do lado religioso quanto daquele que quer garantir seu espaço enquanto, pensador, né, um corpo científico, um corpo parlamentar, um corpo que fala, que não encontra onde expor as suas ideias e acaba tomando uma atitude extrema, sabe-se lá porque não, que nada disso, esses atentados não justificam, óbvio que nada disso, essas extremas violências não podem se justificar dessa maneira, tá. Mas também ao mesmo tempo, não sabemos se é verdade, é aquilo que está saindo do contexto. Nesse caso do Canadá, eu acredito mais, tá. Mas no caso por exemplo, teve um caso nos Estados Unidos de um tiroteio, um desses aí, desses massacres, que que em que que o motivo foi que a pessoa atirou, porque estava se sentindo agora acho que eu não vou entrar nesse assunto não, porque agora eu esqueci, mas porque ela estava, namorando acho que uma pessoa que era trans, não sei, e não estava tendo aceitação, um negócio assim, mas distorceram a história, acabou que até agora eu estou confundindo. E eu fui ler, nada justificava, não tinha nada a ver, né, isso, como estavam inventando que o motivo do tiroteio, foi, porque, essa pessoa tinha relação com uma pessoa trans, já querendo, partir, pra encontrar, o culpado no diferente, né, já querendo culpabilizar, o diferente daquele conjunto que agora é o que está sendo colocado como a norma e regra geral dentro da sociedade nos Estados Unidos, né, que no caso agora é representada pela extrema direita, tá. Então, foi um jovem um menino bem jovem, que eu acho que cometeu um desses tiroteios, acho que ele estava, o pai dele que entregou acho que ele para a polícia, mas aí inventaram isso, ninguém sabe, inventaram não, isso veio à tona,
né, que eu acho que ele, não estava sendo aceito, mas ninguém sabe se isso é verdade ou não. E também não temos como saber. Eu não acredito mais no que sai dessa mídia, assim, da principal mídia aberta, mídia corporativa dos Estados Unidos. Eu não confio mais não, tá. Depois que principalmente depois que eu vi o documentário, da lavagem cerebral do meu pai, né, que é que é que é sobre a Fox News. Então, depois daquilo, eu fico bem receosa ao ler essas coisas nas mídias dos Estados Unidos, tá. Mas, gente, eu não ia prolongar essa live não, eu tô prolongando porque realmente essas coisas vão vindo na minha cabeça, e agora eu vou me acalmando, eu consigo raciocinar melhor. Mas eu tô vendo que tem gente aqui, e aí eu acabei dando continuidade também. E eu quero agradecer vocês e vim só falar isso por conta das considerações e porque aqui, como eu aqui nesse canal eu não consigo ver o que as pessoas escrevem, né, ou se tem mais gente ou não, igual o YouTube vai aparecendo, aí eu consigo falar. Mas aqui como eu não consigo ver direito, tá, eu não enxergo nada, sou cega para piorar, eu tô deixando essa mais explicadinho, tá. E também porque a minha ideia é manter o YouTube e o Substack. E as redes sociais só de vez em quando. Eu estava até no Facebook, estava tentando, porque até tá tranquilo, assim, mas o problema do Facebook é que para monetizar eu queria monetizar o Facebook, né, mas para monetizar eu acho que vale mais a pena para pessoas que trabalham com comércio, tá, ou então que tem uma equipe maior de jornalistas, né, que tem uma produção maior, porque eu realmente, eu estava tentando até para cumprir as metas que eles exigem, gente, é bastante absurdo, é trabalho de aplicativo mesmo, cara. Eu quero falar isso depois numa live em específico sobre os trabalhos de aplicativo que estão, servindo para burlar, né, as leis, dos países, né, as leis trabalhistas que garantem os direitos dos trabalhadores, né. Como esses aplicativos já estão condicionando a gente a um certo tipo de comportamento, tá. Tá sendo bastante esse método ele está sendo, disseminado através de todas as ferramentas, construídas, pela própria direita dos Estados Unidos, tá. Mas, acho que é tendência da tecnologia, tá. É a tendência do futuro, né, infelizmente sempre foi assim, tá, os homens sempre encontraram um jeito ou de não pagar impostos, né, ou então de, né, não pagar todos os salários como deveriam, tem sempre alguma coisa, a melhorar, né, nunca são raras as empresas, os locais onde tudo é feito da forma mais correta possível, né. Assim, existe, não são nem tão raros assim não, espero que não, né, não tenho como saber isso agora. Ainda também não pesquisei não, mas, o que dá para perceber é que esses aplicativos estão fazendo esse papel também muito bem, né, então e eu estava vendo que a Amazon deve substituir 600.000 funcionários por robôs, eu não sei se vocês viram isso, essa notícia acho que saiu hoje ou ontem, né, 600.000 pessoas serão substituídas por robôs, nos próximos meses. Então, essa tendência, né, a substituição de nós pela máquina é a tendência que veio para ficar. E os aplicativos eu acho que são uma tendência também que vieram para ficar, pra terceirizar esses serviços, que antigamente eram feitos também por humanos, né. Por exemplo, hoje em dia nós pegamos aqui no qualquer rede social, nós fazemos o nosso design, né, nós conseguimos fazer tudo isso, tá. Isso no passado, se fosse pra gente fazer, imagina, né, no papel como é que era então mais difícil, né, tinha que ter uma pessoa para fazer a arte, outra para fotografar, outra para escrever, outra para imprimir, né. Hoje em dia não, hoje em dia com o celular você faz tudo isso, né. Olha quantas coisas nós não fazemos aqui, né, quantas coisas já substituíram o celular substituiu o trabalho de centenas de pessoas, né, já substituiu, tá. Esses trabalhos são distribuídos, mais, igualitariamente nas grandes empresas, nas grandes, ou então em grupos de jornalistas, né, pessoas que se reúnem, que têm um conteúdo maior para circular, aí sim você acaba vendo que ainda há uma distribuição de trabalho, assim, mais humanizada, né. Mas se
por exemplo, eu que sou uma pessoa fazendo um trabalho independente, fosse ter que pagar para todas essas, dificilmente eu ia conseguir me manter, né, porque o dinheiro que eu ia gastar ia ser muito provável muito maior do que o que eu estaria recebendo, ou então até eu conseguir um público que me garantisse esse retorno, né, eu já estaria com a idade, nem sei se estaria viva ainda, né. Mas é isso, gente. Então é o seguinte, eu vim, deixar esse vídeo aqui registrado, tá, esperando também que mas não é por isso também não, né, tem muita gente independente que consegue, eh consegue um retorno generoso até, bastante legal. Aí também mas são as exceções às regras, né, não dá pra gente fazer disso a regra dos aplicativos, tá. Mas devo trazer esses assuntos depois em outras lives, galera. Então é isso, tá. Agradeço a vocês que estão aqui, espero que vocês gostem, assistam as outras lives. Eu quero também gravar em inglês, que eu estava fazendo alguma coisa em inglês, tá, meu inglês não é muito bom não, mas dá para eu sobreviver, eu acho que eu estou conseguindo me comunicar. Eu ainda não consegui, depois que eu comecei nos arquivos do caso Epstein, eu não tenho conseguido mais, fazer muitas coisas diferentes não, gente. Acho que eu ainda estou perdida lá dentro daquele labirinto, sinceramente. Quem for olhar os arquivos, se prepare, tá, porque é um labirinto. Se per pra se perder labirinto, como é que é o labirinto do Minotauro, né? Eu acho que é uma coisa assim, tá, é o labirinto do Minotauro. O no Se fosse para fazer uma analogia, eu faria com um labirinto, acho que é o Minotauro, né, que ficava no labirinto, agora eu não sei qual é na mitologia grega, né, eu acho que era assim. Mas eu vou até ver isso de novo, porque eu gostei dessa analogia, eu acho que pelo menos eu estou me sentindo desse jeito, tá. Tenho certeza que diversas pessoas também estão, mas é isso, vou encerrar aqui com o labirinto, tá. Uma boa noite, muito obrigada pela atenção, pela presença, espero que vocês tenham gostado e que retornem também. Tem mais conteúdo no YouTube, tá, gente? Tem mais conteúdo de vídeos. O trabalho escrito eu pretendo deixar só aqui no Substack mesmo e dar continuidade assim que eu, tiver melhor dos meus dedinhos, que eu tenho artrose, então, tô um pouco incomodada, tá. E uns problemas técnicos no notebook também que, meio que me engessaram, mas tá tudo bem, eu tô ótima. Tô até gostando de fazer esses vídeos, assim, tá sendo bastante, tá sendo importante pra mim, tá. Até ter entrado no labirinto também foi importante. Aí eu darei continuidade, explicarei por quê, dentro em breve, tá. Muito obrigada a todos, fiquem bem, uma boa noite e até. Beijinho, gente, até. Gente, eu ainda tô aqui, não fechei. Agora que eu consegui encerrar. Perdão, gente, eu agora acho que eu tô até torta aqui na live. Eu estava me vendo pequenininha, agora que eu tô vendo a imagem correta. Ai, não tá espelhando, eu tô toda torta, não tem problema, gente. Obrigada, tá? Uma boa noite a todos. Até agora eu vou de verdade.